mas recentemente eu dei algumas entrevistas na mídia sobre a K9, ou as drogas K, etc. E essas drogas K, de maneira geral, são canabinoides sintéticos, então são substâncias, são moléculas que foram produzidas inicialmente em laboratório para tentar compreender melhor como funciona o nosso sistema canabinoide. Elas foram produzidas também com o intuito de se obter novas terapias que utilizassem desse sistema para amenizar dores e etc., né? Uhum. E na medida que elas foram sendo produzidas em laboratório, né, os pesquisadores publicavam essas informações em papers, ou em registros de patentes, e os traficantes, então, pegando essas informações, começaram a produzir isso de maneira clandestina, nesses locais clandestinos, que eu achei muito interessante uma entrevista que eu dei lá na Record, e eu estava junto com um delegado, e o delegado falou assim, olha, não dá para chamar isso de laboratório, né? Então, e eu sempre falava laboratório clandestino, e tá certo mesmo, né? Porque não são laboratórios, é um desrespeito com o que é o laboratório, os profissionais do laboratório. São locais clandestinos onde essas substâncias são produzidas a partir dessas informações que foram publicados em artigos científicos, em registros de patentes, tal, e que essas informações, muitas delas são de domínio público, então são pegas, e esses traficantes, com a ajuda de pessoas que são profissionais químicos ou da saúde ou não, são aventureiros ali que têm um pouquinho mais de conhecimento, acabam produzindo isso ali de maneira clandestina e comercializando isso de maneira ilegal para um uso ilícito, para um uso ilegal, né, visto que não é permitido por lei e que traz uma série de prejuízos para a saúde, né? E lá atrás, né, bem lá atrás, né, não se conhecia o uso clandestino dessas substâncias. Então, portanto, elas não eram proibidas. E quando elas começaram a ser identificadas pela polícia, não existia nada que a proibisse. Então, essas drogas, não só os canabinoides sintéticos, ficaram conhecidos como legal highs, que são aquelas que dão barato e que são legais do ponto de vista daquilo que é ilegal e daquilo que é legal, né? Mas hoje elas já estão nas listas de substâncias que são proscritas e que de cada país e etc., para que isso seja regulado, mas esses locais clandestinos, né, chamadas, nesse caso em específico, de locais clandestinos que produzem essas substâncias, etc., essas pessoas que se aventuram em trabalhar essas moléculas, elas vão tentando modificar a forma molecular dessas moléculas para tentar driblar a legislação. Então, é uma coisa bem complexa, assim, bem interessante. É muita informação. Cada detalhe. Uma coisa vai puxando a outra, né? É. Não tem como. Isso é somente nessa parte, né?